Olá! Hoje falaremos sobre duas importantes classes de metabólitos secundários do grupo dos constituintes fenólicos, que são os flavonoides e as cumarinas. Os flavonoides apresentam esta denominação a partir do termo flavos, que significa amarelo. Geralmente são substâncias coloridas devido à extensão da conjugação das duplas ligações observadas, sendo assim um importante grupo de pigmentos naturais devido à sua absorção, tanto sobre a luz UV quanto sobre o visível. Quimicamente são constituídas por gama-pironas com um grupo 1,4-benzopirano. São substâncias aromáticas tricíclicas, compostas por 3 anéis. Essa denominação dos anéis é devido à sequência da biossíntese da estrutura química. Nós temos o anel A, o anel B e o anel C. Aqui temos representado um núcleo básico de um flavonoide. São polifenóis abundantes no reino vegetal. São encontrados sobre a forma livre ou heterosídica, com açúcares, moléculas de açúcares ligadas através, substituindo hidroxilas presentes, né, no flavonoide, como através de ligações carbono-carbono. Não há, até a atualidade, relatos de flavonoides em organismos marinhos. Eles são amplamente encontrados no reino vegetal, principalmente nas partes aéreas das plantas. Nós discutiremos essa questão muito ligada aí à função que os flavonoides têm para as plantas. Então são comumente encontrados nas partes aéreas, flores principalmente, mas também em folhas. Aqui nós temos representado uma visão geral do metabolismo secundário, onde nós podemos observar aqui, destacado, a questão dos flavonoides. Ele tem a chamada biossíntese mista, onde uma parte da sua estrutura química, da sua molécula, tem origem a partir da via do ácido chiquímico, a via do chiquimato, e a outra parte através da via da acetilcoenzima A, ou rota do acetato. Então, os flavonoides, juntamente com as antraquinonas, os taninos condensáveis, eles ocorrem através de biossíntese mista. O que vem da via do ácido chiquímico? Tem origem nos chamados C6 e C3, são derivados do ácido cinâmico, né? O acinâmico e seus derivados. Aqui nós temos C6, C3, não é? E aí, esta porção da molécula aqui, ó, C6, com a ponte de 3 carbonos, vem da via do chiquimato, e essa porção da molécula vem da via do acetato. Aqui vai dar origem, né, que é o chamado anel A, aqui o chamado que vem da via do acetato, aqui o anel B, com a ponte de 3 carbonos, que vem da via do chiquimato, e aí, posterior ciclização, nós temos a ocorrência, a formação do anel C, caracterizando um núcleo básico do flavonoide. Aqui nós temos representado a chalcona, que é o precursor aí dos flavonoides. Aqui, essa outra figura representa mais claramente aqui a origem do anel A, que tem da via do acetato, e do anel B, com pontes de 3 carbonos, que ciclizando vai formar o anel C, né, a chalcona. E aí nós temos aí um primeiro tipo de flavonoide, a chamada flavanona, não é? Onde nós temos os 3 anéis, o anel A, o anel que vem da via do acetato, o anel B, com os 3 carbonos, que vem da via do chiquimato, e a ciclização aí formando o anel C.
Aqui, os diferentes grupos, né, de flavonoides, né? O precursor em comum, nós temos a chalcona, aí no caso, um tipo peculiar, um grupo peculiar de flavonoides são as auronas, onde o anel C ocorre uma contração. Então, o anel C, ao invés de apresentar 6 membros, 6 átomos, como na maioria nos demais tipos de flavonoides, nesse caso ele apresenta 5 átomos. Também nós temos as chamadas 5-desoxiflavanona. Né? O que é uma flavanona? Aqui nós não temos a presença de uma dupla ligação entre esse carbono denominado 2 e o carbono 3. Aqui uma 5-hidroxiflavanona, porque nós temos uma hidroxila na posição 5 e na posição 7. E aqui uma chamada flavona, porque flavona é quando nós temos uma dupla ligação entre o carbono 2 e o carbono 3. Depois nós temos os chamados dihidroflavonóis. O que é um flavonol? O flavonol é um flavonoide que apresenta uma hidroxila ligada nesta posição, nessa denominada posição 3. E aqui no dihidroflavonol, né, é porque nós temos uma hidroxila na posição 3 e nós não temos uma dupla ligação entre os carbonos 2 e 3. Então aqui nós temos 2 hidrogênios, então é um dihidroflavonol. Ou aqui nós temos um exemplo clássico, uma das principais classes de flavonoides, que são os flavonóis. Né? Os flavonóis, eles apresentam a hidroxila na posição 3 e a dupla ligação entre os carbonos 2 e 3. Outros derivados são as leucoantocianidinas, né? E as antocianidinas, aí, que são formas reduzidas, derivadas dos dihidroflavonóis. E assim como as catequinas, que são formas reduzidas aí, oriundas, obtidas a partir, biosintetizadas a partir dos dihidroflavonóis. Bom, os flavonoides são classificados em 6 classes químicas principais, como as flavonas. Tem aqui a numeração de acordo com a biossíntese dos flavonoides. Né? Nós temos aí as flavonas, que apresentam uma dupla ligação entre o carbono 2, a posição 2 e 3. As flavononas, que não têm essa dupla ligação entre 2 e 3, uma redução entre 2 e 3. Os flavonóis, que apresentam uma dupla entre 2 e 3, carbonos 2 e 3, e hidroxila na posição 3, ligada à posição 3. Os dihidroflavonóis não apresentam a dupla ligação entre o carbono 2 e 3 e uma hidroxila ligada à posição 3. As chalconas, o anel, nós não temos essa ligação, aqui nós temos uma hidroxila, né? Então não tem o anel ele é aberto entre as posições 1 e 2, e aqui então não temos essa ligação e uma hidroxila. E os isoflavonoides, as chamadas isoflavonas, um importante subgrupo dentro das classes dos flavonoides, o anel B, a chamada arila, está ligado à posição 3, né? Ao invés de estar na posição 2. Então, este anel B, ao invés de estar nessa posição 2, ele encontra-se na posição 3. Os substituintes mais comuns são hidroxilas, derivados acetato, metilados, principalmente nas posições C3', C4', C5', não é? O metilado, O acetilado nas posições 5 e 7. Aqui nós temos os grupos químicos, né? Enfatizando a flavona, presença da dupla ligação entre carbono 2 e 3. A flavonona, que é o esqueleto básico, ela não tem essa dupla ligação entre 2 e 3 e a ausência da hidroxila na posição 3. Um flavonol, que tem o hidroxila ligada à posição 3 e a dupla ligação entre as posições 2 e 3.
O dihidroflavonol, flavonol, ou seja, apresenta hidroxila ligada à posição 3 e ausência da dupla ligação entre os carbonos 2 e 3. Aqui a chalcona, onde nós temos somente o anel A, o anel B, né? E nós não temos o anel C, aqui é a hidroxila. Esse aqui, então, a chalcona é o precursor de todos os demais flavonoides. E a isoflavona, né, nós temos o anel B ligado à posição 3, ao invés da posição 2, como nas demais classes de flavonoides. Aqui nós temos, então, reforçando os núcleos básicos, de acordo com a biossíntese, o anel A, da via do acetato, o anel B, com 3 carbonos, que depois ciclizando vai dar origem ao anel C, ele vem da via do chiquemato, né? As principais funções, atividades biológicas e aspectos nutracêuticos dos flavonoides está muito ligada à sua composição química, né? Apresenta diversas funções. E aí as principais, um exemplo de flavonoide, aqui no caso, um subclasse seria um flavonol, não é? A quercetina, porque um flavonol apresenta de dupla ligação entre os carbonos 2 e 3 e a hidroxila ligada na posição 3. A quercetina presente em diversos produtos de origem natural, como a própolis, não é? Onde a abelha retira material a partir de diversas espécies vegetais, né? Leva para a colmeia, adiciona cera de abelha e secreções salivares, né? Então esse importante produto aí apiterápico com diversas atividades biológicas é riquíssimo em quercetina, assim como o limão, né? Frutas cítricas, limão, laranja e a maçã. A quercetina apresenta diversas atividades biológicas, nutracêuticas extremamente importantes, como anti-inflamatória, antioxidante e antimicrobiana. As antocianinas é um importante grupo de corantes naturais, né? Essa denominação vem através de antos, cor, são presentes em cascas de frutos e pétalas de flores. Apresentam uma alta solubilidade em água. Aqui nós podemos diferenciar a antocianina da antocianidina. A antocianina apresenta açúcares ligados, aí, substituindo essa hidroxila na posição 3, o que não ocorre na antocianidina. Os açúcares ligados, substituindo a hidroxila do carbono 3, conferem estabilidade à molécula. Quanto maior o número de hidroxilas, maior a intensidade da coloração das antocianinas. Ela apresentando, assim, sensibilidade à coloração de pH, mudança de cor. As antocianinas são muito presentes em cascas de diversas frutas, legumes, como berinjela, jambolão, uva, repolho roxo, né? Também em vinhos, obviamente, uso em confeitarias e como aditivos alimentares em indústrias, porque é um aditivo alimentar extremamente saudável, conferindo coloração adequada e aí com diversos aspectos nutracêuticos e biológicos aí, como atividade antioxidante, né? Então ele é um corante com diversas propriedades nutracêuticas e que não faz mal, né? Não apresenta toxicidade. E aqui, por exemplo, o que nós observamos, né? É muito comum naquelas feiras de ciência, né? Que as escolas realizam ali, primeiro grau, início do segundo grau, não é? Do ensino médio, ensino fundamental e médio, não é? Aquela questão do suco de repolho, repolho roxo, como indicador ácido-base, né? Então, no pH ácido, as antocianinas apresentam uma coloração violeta, uma coloração azul escura, intensa. E no pH básico, por sua vez, apresenta uma coloração azul suave, um azul claro. Aqui tem a ver com
esta questão aí desse equilíbrio aí entre o pH ácido e o pH básico. As antocianidinas, né, que não apresentam o açúcar ligado, apresentam, portanto, a hidroxila livre nessa posição 3, são também um importante grupo de pigmentos vegetais com várias atividades biológicas, aí, principalmente atividade antioxidante. Os isoflavonoides, né, compreendem um subgrupo extremamente importante dentro dos flavonoides devido à sua atividade biológica mais específica, né, de interesse ao homem, que é a atividade estrogênica. Né? É utilizada aí, por exemplo, como para tratar sintomas da menopausa, do início da menopausa, né? Como aqueles sintomas do climatério, alterações de humor, ondas de calor que as mulheres experimentam ao entrar na fase do climatério, né? Ao início da menstruação, a fase, né, pré-climatério, ao início da fases iniciais aí, né, da menopausa. Né? Ela possui uma distribuição taxonômica mais restrita, ela ocorre predominantemente na família Fabaceae, e aí principalmente o representante principal ali da família Fabaceae que apresenta, da onde são extraídas a maior parte das isoflavonas utilizadas, é a soja, não é? A Glycine max. Várias são utilizadas, plantas utilizam as isoflavonas para ela como atividade antimicrobiana, né? Proteção ali contra micro-organismos presentes no solo. Não é? E o homem utiliza muito esses isoflavonoides, principalmente as isoflavonas, pensando na sua atividade estrogênica. Aqui nós temos representado, né, núcleo básico dos isoflavonoides, onde nós temos uma isoflavona. Então a característica principal da isoflavona é que o anel B, essa arila, ao invés de estar ligada na posição 2, como na maioria dos outros flavonoides, né, está ligada à posição 3. E aqui, como nós temos a dupla ligação entre os carbonos 2 e 3, nós temos a chamada isoflavona, porque é uma flavona. E aqui, como nós não temos essa dupla ligação entre 2 e 3, os carbonos 2 e 3, é a chamada isoflavanona. Né? Isoflavanona. Em termos de propriedades, né, os flavonoides, de uma maneira geral, são sólidos amargos, não apresentam odor e geralmente coloridos, grande maioria destes amarelados. Como propriedades químicas, eles podem sofrer hidrólise ácida enzimática, né, principalmente aí a perda de açúcares ligados, né, sob a forma de O-heterosídeos, e reação com bases, né, que é uma importante reação de caracterização dessa classe de constituintes polifenólicos. Aqui nós vemos, né, as hidroxilas comumente ocorrendo nos flavonoides, posição 3, posição 5, posição 7, posição 3' e 4'. Né? São muito comumente encontradas aí as hidroxilas dos flavonoides. E aí, uma das maneiras de caracterizar os flavonoides em extratos, por exemplo, é a adição de bases, como por exemplo NaOH, uma solução mais concentrada de NaOH, onde nós observamos a desprotonação dessas hidroxilas, dos hidrogênios dessas hidroxilas fenólicas que têm um caráter ácido, na presença de um meio alcalino, não é? Ocorre a desprotonação e aí um aumento dessa coloração, formação de fenóxidos, formação de uma coloração amarela intensa ali, que caracteriza essa importante classe aí, indica, né, essa importante classe de constituintes fenólicos, os flavonoides. Como as propriedades físicas são sólidos, compostos, em alguns casos, cristais amarelados. A solubilidade do flavonoide está muito relacionada à
presença ou ausência de hidroxilas e açúcares ligados ou substituindo essas hidroxilas. Então, por exemplo, flavonoides, quanto maior o número de hidroxilas, maior a sua polaridade. Maior, portanto, tende um pouco a sua solubilidade em solventes orgânicos de menor polaridade, como metanol, né, etanol ou soluções hidroalcoólicas. Por outro lado, flavonoides onde as suas hidroxilas são substituídas por grupos metila, né, flavonoides metoxilados, né, com grupos OCH3, nós temos uma redução elevada da sua polaridade. Então, flavonoides aí com grupos metoxila, eles apresentam uma maior solubilidade em solventes orgânicos immiscíveis em água. Então, os fatores de influência na solubilidade de um flavonoide é o número e posição de grupamentos substituintes, o número e posição dos açúcares e o grau de insaturação. Como nós vimos no início da apresentação, devido à extensão da conjugação das duplas ligações, eles apresentam intensa fluorescência sobre a luz UV. Aliás, a espectrofotometria na região do ultravioleta visível é uma técnica extremamente útil e importante na caracterização das subclasses de flavonoides, como nós veremos na sequência. Em termos de extração e isolamento, depende muito dessa questão de posição, número de hidroxilas, de açúcares ligados, enfim, mas de uma maneira geral pode ser empregadas soluções aquosas ou hidroalcoólicas, chamados heterosídeos, solventes orgânicos para as agliconas, emprego gradiente crescente de polaridade, pensando em uma mistura de diferentes flavonoides. Em termos de isolamento e purificação, são utilizados técnicas cromatográficas, previamente também pode ser utilizadas cristalizações e outros métodos cromatográficos, como cromatografia em camada delgada preparativa, cromatografia em coluna com diversos adsorventes, sílica, alumina, poliamida, amberlite XAD2, Cefadex, que aí vai separar, Cefadex é LH20, é um importante separação, né, um adsorvente para separação, por exemplo, de flavonoides, uma sequência de flavonoides com um grupo, um esqueleto químico em comum. Então, por exemplo, nós temos a quercetina com açúcar ligado, quercetina com 2 moléculas de açúcares ligados e quercetina com 3 moléculas de açúcar ligado. Na eluição, na cromatografia por exclusão, primeiro vai se eluir, não é? A quercetina com 3 moléculas de açúcar ligado, depois a com 2, depois a com 1 molécula e por último a aglicona, a quercetina sem moléculas de açúcares ligados. Em termos de extração, os flavonoides, principalmente os glicosilados, podem sofrer degradação pelas enzimas presentes no vegetal fresco, aí enfatizando os flavonoides O-glicosilados aí. Então recomenda-se a rápida estabilização, né, que é uma secagem prévia ali do flavonoide, a estabilização, uma secagem a uma temperatura mais elevada por um curto espaço de tempo e depois aí a secagem em temperaturas mais adequadas, o congelamento ou a liofilização do material vegetal. Em termos de extração, o solvente extrator é escolhido em função do tipo de flavonoide. Como mencionado anteriormente, a polaridade é compatível com a classe desejada. Flavonoides menos polares, como as isoflavonas, flavanonas, flavonas metiladas e alguns flavonóis, são melhores extraídos com clorofórmio, diclorometano, éter dietílico e acetato de etila, que são solventes orgânicos aí immiscíveis em água. Por outro lado, flavonoides mais polares, como por exemplo as agliconas com maior número de hidroxilas, os flavonoides glicosilados, são melhor extraídos com álcoois,
através de álcoois, como principalmente metanol e etanol, ou soluções hidroalcoólicas de metanol e etanol. As catequinas têm uma boa extração através utilizando-se metanol, as procianidinas, acetona, metanol na proporção 7:3, as antocianinas em metanol frio acidificado, que pode ser utilizado aí principalmente para evitar a degradação ácidos orgânicos, como o ácido acético na concentração de 3%, ou 3% de TFA, o ácido trifluoroacético. Lembrando-se aí que a utilização dos ácidos minerais pode ocasionar a perda de grupos acil ligados, é uma degradação aí dos flavonoides. Em termos de uma extração, pensando numa proposta, num estudo, numa avaliação fitoquímica, são utilizados solventes de polaridade crescente, onde na primeira extração utilizamos um solvente de menor polaridade possível, aí por exemplo o N-hexano para a retirada de óleos, gorduras, esteróis e outros pigmentos diferentes dos flavonoides, como por exemplo os carotenoides. Na segunda extração sequencial, para extrair agliconas, né? Sem açúcares ligados, pouco polares, aquelas agliconas com menor número de hidroxilas, enfim, né? E os flavonoides, flavanonas, dihidroflavonoides, isoflavonas e agliconas com alto grau de metilação. Aí são recomendados solventes orgânicos immiscíveis em água, como por exemplo clorofórmio de clorometano, acetato de etila e o éter etílico. Na sequência, o terceiro solvente utilizado, que são aí os flavonoides mais polares, com maior agliconas aí, com várias hidroxilas, as polihidroxiladas, flavonas e flavonoides mais polares, as auronas e salconas, utilizamos aí solventes com um grau de polaridade mais alta, como por exemplo acetona, metanol e água, né? E na última, ou misturas de álcoois, né? Por exemplo, metanol, água em diversas proporções, com maior aí proporção, obviamente, uma proporção maior de água em relação ao próprio metanol. E na quarta e última extração, a utilização de água quente para a extração dos heterosídeos mais polares, como os flavanoides, as catequinas, as procianidinas e meio ácido aí para a extração das antocianinas e antocianidinas. A partir de extratos etanólicos, quando nós já temos um extrato etanólico, diversas classes químicas, por exemplo, extrato hidroalcoólico, né, um extrato etanólico, por exemplo, é feita a eliminação do solvente, do etanol, ressuspensão em água, não é? A partição com solvente de média polaridade, éter etílico de clorometano para a extração das agliconas, e o N-butanol é um solvente excelente para a extração de heterosídeos. Ele é bem seletivo para a extração de heterosídeos aí presentes em extratos, né? O grande problema, a grande dificuldade do N-butanol é a secagem, é mais difícil, né? Devido ao seu alto ponto, maior ponto de ebulição. Mas é um solvente com uma excelente especificidade aí para a extração de heterosídeos. Em termos de isolamento e purificação, podem ser empregados métodos físico-químicos, como cristalização. Você solubiliza, você tem uma mistura aí de dois flavonoides, né, formando um resíduo, por exemplo, um resíduo seco, um pó. E aí você solubiliza essa mistura, esse resíduo, melhor dizendo, em um solvente a quente. E aí, à medida que esfria esse solvente, ou uma mistura de solventes, aí, você tem que um flavonoide solubiliza mais em um solvente do que o outro. E aí pode se cristalizar utilizando tubos de ensaio, enfim, vidrarias específicas aí. Vidrarias facilitam o processo de cristalização. Podem ser empregados também métodos cromatográficos, como cromatografia em camada delgada,
pensando em isolamento em escala maior, preparativa, cromatografia em coluna, conforme mencionado anteriormente, com diversos adsorventes, sílica, alumina, poliamida, amberlite XAD2. É muito importante a amberlite em extratos aquosos, por exemplo, quando eu quero extrair heterosídeos, né, em extratos aquosos, aí, porque extratos aquosos tem muitos metabólitos primários presentes, sal, açúcar, livre. E é uma maneira de separar o sal, açúcar dos flavonoides, dos heterosídeos, é a utilização de amberlite XAD2, onde eu faço extrato aquoso, passo esse extrato aquoso em amberlite, previamente condicionada, né? Uma coluna de amberlite previamente condicionada, e aí nós passamos um grande volume de água, né, destilada, por exemplo, água purificada, ultrapurificada, e aí retiramos, até retirarmos o sal e o açúcar livres vão eluir, e aí vai ficar retido na amberlite somente os heterosídeos. E aí eu consigo, através de metanol, né, retirar esses heterosídeos. Então eu consigo obter uma fração altamente enriquecida em heterosídeos a partir de extratos aquosos com o emprego da amberlite XAD2. É um adsorvente extremamente utilizado aí para separação, extração, enriquecimento de frações ricas em constituintes fenólicos aí em heterosídeos. E a Cefadex, como mencionado anteriormente, a separação é interessante por tamanho, né? Sendo as moléculas maiores, por exemplo, quanto maior o flavonoide, maior número de açúcares ligados, maior a molécula, elui mais rápido em uma coluna a partir de Cefadex. Então, por exemplo, um derivado da quercetina com 4 açúcares ligados, com 3, com 2, com 1. Vai eluir primeiro com 4, depois com 3 moléculas, depois um com 2, com 1 e por último vai sair a arginina, né? Então, um método bem utilizado. E a cromatografia, obviamente, a cromatografia líquida de alta eficiência em escala preparativa é uma excelente técnica também, é um custo mais elevado, mas excelente técnica, porque normalmente ela dá um isolamento, obtém frações com um altíssimo grau de pureza, né? Que é mais difícil, né, a gente obter com esse grau de pureza nas colunas de cromatografia clássica. Em termos de caracterização, pode ser utilizadas reações de coloração, reações cromogênicas de caracterização, né? Recomendo aí essas reações de coloração, são muito bem apresentadas no site da Sociedade Brasileira de Farmacognosia, né? Joga lá no Google, dá um Google, né? Sociedade Brasileira de Farmacognosia, na parte de ensino, ali tem várias aulas práticas tradicionais, aí a gente consegue de diversas classes de metabólitos secundários, é uma excelente fonte de consulta e apresenta-se ali diversas reações de coloração extremamente interessantes aí. Além das técnicas cromatográficas, como cromatografia em camada delgada comparativa, vamos comparar com padrões, a cromatografia líquida de alta eficiência na comparação com padrões, né? Na camada delgada, a gente pode utilizar como reveladores luz UV, nos comprimentos de onda 254, e 366 nanômetros, a luz ultravioleta, vapores de amônia, de fenilborato, com a aplicação de luz UV. Lembrando que devido à extensão das duplas ligações, né, da conjugação das duplas ligações, a espectroscopia, a espectrofotometria na região do ultravioleta e visível é muito utilizada na caracterização de flavonoides, como também alguns reagentes de deslocamento, como por exemplo o cloreto de alumínio. Então aí algumas reações químicas que permitem a pesquisa de flavonoides, né, e as suas respectivas especificidades, né? Aí o reagente,
o resultado e aí a especificidade, o que tem que ter a molécula para ter uma maior reação. E aí eu gostaria de enfatizar aí a questão da espectrofotometria na região do ultravioleta, né? Aí nós temos o núcleo base de um flavonoide, o anel A, o anel B e o anel C, né? Esta porção da molécula anel A é o chamado grupo benzoil. Ela é responsável, né, tem as duplas ligações aqui, ó, ligação dupla, né, as duplas ligações conjugadas, pela questão da chamada banda 2, que vai entre 240 e 280 nanômetros. Esta porção da molécula que vem da via do ácido chiquímico, da via do chiquimato, né, o chamado C6, C3, né, é a chamada grupo sinamoil, que é responsável pela questão da banda 1, né, que vai aí de 300 a 400 nanômetros. Então aqui, alterações, substituições, presenças ou ausências de hidroxilas, enfim, nessas posições do anel A, interferem com o máximo de absorção da banda 2. E substituintes no anel B ou aqui na posição 3, né, enfim, nessa parte C6, C3 da molécula, anel B, a ponte de 3 carbonos, que depois ciclizando dará origem ao anel C, substituições aqui, hidroxilas, enfim, afetam o máximo de absorção dessa chamada banda 1. Então, nós temos aqui, ó, banda 1 de flavonas e flavonoides. Então, uma flavona, né? Uma flavona que tem a dupla ligação entre 2 e 3, variação da banda 1 entre 304 e 350. Né? Os flavonoides substituídos, então a hidroxila aqui, a dupla, com o OH aqui, e esse hidroxila, o hidrogênio substituído, um açúcar ligado, um O heterosídeo, já apresenta banda 1 entre 328 e 357. E os flavonoides com as hidroxilas livres, né, dupla entre 2 e 3 hidroxila livre, apresentam absorção máxima em relativa à banda 1 na faixa de 352, 385 nanômetros. Então, quando a gente tem uma alteração nos anéis, no anel, a gente tem uma alteração no anel B, no anel A, a gente tem uma alteração na banda 2. Quando a gente tem uma alteração no anel B e os 3 carbonos aqui, que vai dar origem ao anel C, alteração na banda 1. Então aí, ó, a banda 1, os espectros de UV de flavonoides diferindo no padrão de oxidação B. Então, aqui, o anel A e C idêntico e a questão do anel B, variando no anel B. Então, galangina sem nenhum substituinte no anel B, massa de absorção da banda 1, 359 nanômetros. Camferol, uma hidroxila na posição 4', o máximo de absorção na banda 1, 367 nanômetros. A quercetina, 2 hidroxilas, posição 3' e 4', 370 nanômetros. E a miricetina, 3 hidroxilas, 374 nanômetros. Então aqui a gente observa, quanto maior o padrão de substituição, o aumento do grau de oxidação no anel B, nós temos um aumento da absorção máxima da banda 1. Já na banda 2, que é interferir e sofre influência de padrão de oxidação de substituintes no anel A, nós temos que para a flavona, né, a flavona que tem a dupla ligação entre 2 e 3, sem nenhuma hidroxila ligada, nós temos 250 nanômetros. Com a hidroxila já aumentou para 268, na posição 5. Já na posição 7 aumenta um pouquinho em relação a 100 hidroxilas, 2 nanômetros. Quando é dihidroxilada, repete aí com 5. A baicaleína, que é né, hidroxilada, 274. E aí tem uma diferença, se essa hidroxila no padrão de substituição. Se ela está na posição 5, 6 e 7, como na baicaleína do anel A, o máximo de absorção da banda 2 é 274.
Se for como na norvulgonina, que está nas posições 5, 7 e 8, a absorção máxima da banda 2 já vai para 281 nanômetros. Então é importante essas informações, a espectrofotometria na região do ultravioleta visível, a utilização do detector de arranjo de diodos, que faz uma varredura na região do ultravioleta visível, né? Na caracterização nas classes, porque dependendo dos máximos de absorção daquele espectro de flavonoide, a gente consegue inferir a classe de flavonoide presente. Em termos de doseamento, a dosagem conjunta é dificultada pelo comportamento das respectivas gliconas e pela dificuldade do isolamento dessas substâncias de outras classes de fenóis. Então aí a precipitação pode ser empregada com cloreto de alumínio, seletiva para flavonoides, com posterior lavagem e centrifugação, ou utilização de técnicas rifenadas, onde eu tenho uma técnica de separação e depois uma técnica de caracterização, identificação e porventura o doseamento, né? Utilizando uma curva de calibração. Então aí técnicas rifenadas como CLI-UV, CLI-DAD, CLI-DAD acoplada à espectrometria de massas, a CLI acoplada à ressonância magnética nuclear, eletroforese capilar aí com detecção tanto por UV, muito utilizada na detecção de flavonoides, como o acoplamento dessa técnica tem sido feito também com o espectrômetro de massa, aumentando a sensibilidade da técnica. Para flavonoides altamente purificados, utilização de um método espectrofotométrico com determinação de absorção em determinados comprimentos de onda. Então, no caso de extratos complexos, recomenda uma separação, a utilização de técnicas rifenadas. A espectrofotometria, o doseamento no espectrofotômetro, por exemplo, com precipitação cloreto de alumínio, já é mais indicado para flavonoides com maior grau de pureza, frações altamente purificadas ou flavonoides já purificados. Em termos de funções nas plantas, os flavonoides são importantes marcadores taxonômicos, apresentam especificidades em alguns grupos vegetais, principalmente flavonoides os não tão comuns, ou os menos comuns, como por exemplo auronas, como por exemplo flavonoides cíclicos-ilados, são responsáveis pela pigmentação nas flores, apresentando diferentes cores. Guia-mel, uma ação importante na polinização. Para os vegetais, o vegetal ele é fixo, obviamente, né? Então ele recebe aquela incidência de luz, de radiação, luz solar, e aí, consequentemente, uma grande incidência de radiação UVA, UVB, e aí isso pode promover, em alguns períodos do dia, a planta utiliza isso para fotossíntese, né? Mas em alguns momentos o excesso disso pode trazer dano celular à planta. Então, os flavonoides são uma espécie de filtro solar biosintetizado ali pelas plantas, sendo também oxidantes naturais, controle de hormônios, não é? Nós vimos aí a atividade estrogênica, não é? Dos isoflavonoides, como as isoflavonas, substâncias alelopáticas, ou seja, que facilitam a adaptação da planta ao ambiente, e inibidores enzimáticos. Em termos de empregos pelo homem, pigmentos naturais, curticuro, né? Por exemplo, alguns flavonoides, como os taninos também, uma outra classe já abordada, né? Fermentação de chás, manufatura do cacau, tem um valor nutricional importantíssimo, nutracêutico em alimentos, é um agente anti-inflamatório, importante, atividade antioxidante. Nós temos alguns produtos encapsulados à base de quercetina, né? E seu derivado glicosilado, a rutina, como suplemento alimentar, né? Em termos de propriedades biológicas aí, gerais, né, dos flavonoides, cofator da vitamina C, aumento da resistência capilar, resistência vascular, fator B ou vitamina P, auxílio na absorção da vitamina C, coadjuvante tratamento de hipertensão e doenças circulatórias aí, ação anti-inflamatória, anti-hemorrágica, hormonal, antioxidante, antimicrobiana, entre outras.
Essas atividades biológicas, obviamente, estão intimamente relacionadas à sua estrutura, concentração, combinação com outras substâncias, sinergismos, entre outros. Atividade hormonal importante a ser destacada, as isoflavonas, são os fitoestrógenos e baixa toxicidade. Em termos de ações farmacológicas, como uso interno, proteção de mucosas, boca, garganta, estômago, tratamento de úlcera gástrica, inibição do peristaltismo antidiarreico, antídoto em intoxicações com alcaloides e metais pesados. E aí alguns exemplos de drogas apresentando flavonoides. As plantas do gênero Citrus, né, casca de laranja, limão, família Rutácea, localização no pericarpo, a casca, né, heterosídeos mais comuns, a esperidina e naringina, que são flavanonas, e a rutina, que é um flavonol, é um heterosídeo, um derivado da quercetina. São empregados puros em associações e são extremamente úteis no auxílio da absorção de vitamina C e diminuição da fragilidade capilar e tratamento da insuficiência venosa. A maracujá também, né, Passiflora lata edulis, né, presentes do Brasil, a Passiflora lata maracujá doce, a Passiflora edulis ou edulis, maracujá azedo, né, Passiflora incarnata, já nativa, encontrada na América do Norte. São os tipos de maracujá, né, da família Passifloraceae. Não é? A parte utilizada são as folhas, partes aéreas, os constituintes aí, as cumarinas, alcaloides e diversos flavonoides. Em termos de ação farmacológica, as folhas secas são indicadas como sedativo e ansiolítico leves. Princípios ativos ainda não determinados aí, né? Mas os flavonoides é um importante grupo, constitui um importante grupo de metabólitos secundários dessa droga vegetal importantíssima que é o maracujá, as plantas do gênero Passiflora, família Passifloraceae. Outro exemplo de droga vegetal, a ginkgo biloba, né? Na China, a parte utilizada as folhas, como os constituintes dos fitoesteróis, alcanos, álcoois e cetonas alifáticas. Apresentam mais de 20 glicosídeos flavonoides, 3 agliconas principais, quercetina, campferol e isarrumitina. Biflavonas e éster do ácido cumárico também presentes, sesquiterpenos e diterpenos, os gincolídeos. Grupos importantes para a ação biológica do ginkgo biloba são os flavonoides e os diterpenos, onde os gincolídeos, os diterpenos, são antagonistas do PAF, fator de agregação plaquetária. E os flavonoides são antioxidantes. Indicação: arteriopatias crônicas, prevenção de acidente vascular cerebral em idosos e contra a diminuição intelectual patológica em idosos. O emprego em extratos padronizados na concentração dos diterpenos, que são os gincolídeos, e dos flavonoides. Aí as folhas do ginkgo biloba, aqui que não são recomendadas a utilização direta das folhas, chá, enfim, porque o ginkgo apresenta aí quilfenóis, ácido gincólico, que apresentam diversas reações adversas aí, principalmente casos de alergia. Então é só recomendado a utilização de fitoterápicos que contêm extratos padronizados, onde nós retiramos aí, retirada, a indústria se retira, né, os alquilfenóis, os ácidos gincólicos, e aí, obviamente, enriquece, né, nas substâncias, nos grupos químicos responsáveis pelas atividades do ginkgo, que são os flavonoides e os diterpenos aí, lactônicos, aí, os gincolídeos. Substâncias puras ou misturas de flavonoides, a quercetina, flavonol, e a rutina, heterosídeo. Então aqui nós temos a quercetina, um flavonol, dupla ligação entre 2 e 3, a hidroxila na posição 3. E aqui nós temos a rutina, então uma molécula de raminose e outra de glicose ligada. Quercetina e rutina, uma ampla ocorrência em diversas plantas, diversas atividades biológicas, antioxidante, anti-inflamatório, resistência capilar utilizada para tratamento, né, de problemas vasculares,
auxílio na absorção de vitamina C, casos de hemorragia, são utilizados em cápsulas com flavonoides ou em associação. Aqui outros exemplos de flavonoides muito utilizados, né, em fitofármacos, são substâncias isoladas a partir, purificadas, né, flavonoides purificados, é a diosmina e a hesperidina, que com diversos medicamentos aí, muito prescritos, muito comercializados para tratamento de problemas vasculares, como varizes, por exemplo. Aí diosmin, Daflon, Venaflon. Aqui nós temos a diosmina, é um heterosídeo, não é? Aqui é uma flavona, né? A flavona e a hesperidina, né? Que também é um heterosídeo, e aqui nós temos uma flavanona aqui com derivado também metilado. Em termos de substâncias puras ou misturas também utilizadas, as isoflavonas da soja, com atividade antioxidante, como todo flavonoide, e ação estrogênica, indicação à reposição hormonal, tratamento de fragilidade óssea, pós-menopausa de mulheres. Usos, né, a forma de cápsula com proteínas de soja ou as isoflavonas já isoladas da soja. Aqui as duas isoflavonas, né, as principais, genisteína e daidzeína. Aqui fitoterápicos contendo isoflavonas. Importante aqui a questão da química da polinização, né, dos flavonoides. Né? Essa química de polinização, atração de agentes polinizadores, pode ser feita através dos odores, só que aí os odores, as substâncias responsáveis pelos odores são lá mono, sesquiterpenos, né, e outras ali presentes nos óleos essenciais. Os flavonoides não apresentam odor, os flavonoides apresentam atração de agentes polinizadores através da cor, devido à sua coloração, né, absorção na região do visível e absorção na região do ultravioleta. E aí para os flavonoides funcionam como um guia-mel. A abelha leva a abelha ali para a fonte de pólen e néctar diretamente nas flores. E aí um ganho do vegetal, a abelha vai através do néctar, né, para sua alimentação, para a elaboração do mel, e ao entrar em contato com o néctar, com a flor, ela se suja, entre aspas, né, toda com abelha, com pólen, e aí ao visitar outra flor, para pegar mais néctar, ela acaba polinizando a outra flor, né, outro vegetal. Então tem uma importância muito grande na ecologia química os flavonoides. Localizado na célula, nos cromoplastos. As abelhas têm uma preferência por azul e amarela, não enxergam vermelho. Elas observam diferenças na absorção V. Então elas são muito sensíveis a flavonas e flavonóis. O guia-mel leva os insetos diretamente ao néctar e nisso ele se suja no pólen e ao visitar outra flor facilita na polinização. Né? As flavonas e flavonóis estão presentes em praticamente todas as flores brancas. A copigmentação também são importantes outras classes como carotenoides, quinonas e antocianinas. A outra classe que nós discutiremos, né, são as chamadas cumarinas. Cumarinas são geralmente substâncias coloridas, fluorescentes sobre a luz UV, porque absorvem, né, fluorescem sobre a luz UV e são substâncias coloridas, porque são alfa-pironas com grupo 1,2-benzopirano. Né? Então aqui a alfa-pirona e o grupo 1,2-benzopirano. Aqui nós vemos a extensão da dupla conjugação. E aí aumenta a absorção na região do ultravioleta invisível. Né? Como conceito, são delta-lactonas, né, do ácido, derivadas do ácido orto-hidroxissinâmico, cis-orto-hidroxissinâmico. São substâncias aromáticas. Os flavonoides não têm odor, já as cumarinas têm um odor muito agradável, né? Muitas são utilizadas aí na perfumaria, né? Também na perfumaria, devido ao seu odor extremamente característico e agradável. Né? São extremamente abundantes no reino vegetal. Ao contrário dos flavonoides, é uma biossíntese
mista, né? Uma parte da molécula vem do acetato, a outra do shikimato. As cumarinas, elas são derivados do ácido cinâmico, né? E aí são derivados da vinda do ácido do shikimato, ou do ácido shiquímico, né? E aí nós temos o ácido cinâmico, o ácido ortocumárico, e aí dá origem à cumarina, né? Então aqui nós temos o ácido transinâmico, né? A oxidação do ácido ortocumárico, condensação de hidroxila fenólica com a glicose, isomerização cis e ciclização. Esse aqui é o esqueleto base de uma cumarina. Nós também podemos ter derivados cumarínicos também, onde observa o esqueleto base, aqui ó, esqueleto base da cumarina. Nós temos que ter derivados prenilados, como uma furanocumarina linear ou uma furanocumarina angular. E aí podemos ter derivados furânicos, né? E derivados pirânicos, né? As piranocumarinas. Como tipos de cumarinas, temos a cumarina simples, né? Ou as 767 dioxigenadas. Aqui a numeração das cumarinas, então ela pode ter 100 hidroxilas ou com hidroxilas cumarina no anel núcleo básico, né, 100 hidroxilas ligadas, ou com cumarinas na posição 7 ou 67. Lembrando que como aqui a umbelifirona, hidroxila na posição 7, muito utilizada em filtros solares. Aqui nós temos a escoparona, ela tem uma atividade imunossupressora, também relaxante muscular e hipolipidêmica. As hidroxilas aqui da cumarina nas posições 6 e 7, elas são derivados metilados, elas estão metoxiladas. Também nós temos cumarinas O e C preniladas. As furanocumarinas, também conhecidas como pissoralenos, podem ser lineares ou angulares. E nós temos também as bicumarinas, como o dicumarol, que são dímeros, né, da cumarina, que são aí utilizados na terapêutica como anticoagulante, antagonista da vitamina K, que é uma vitamina importante para o processo de coagulação. Então o dicumarol é um anticoagulante extremamente utilizado. As angiospermas, em termos de ocorrência de distribuição, as cumarinas ocorrem nas angiospermas, mais nas dicotiledôneas, cumarinas de uma maneira geral, as cumarinas simples, nas famílias Apiaceae, Rutaceae, Asteraceae, Fabaceae, Olaceae, Moraceae e Timilaceae. As furanocumarinas já são mais específicas da família Amarantaceae, também ocorrem na Piraceae, algumas Asteraceae, né? E demais famílias botânicas. Em termos de exemplos de cumarina, não é? O guaco, a Micânia aglomerata, aqui a cumarina, utilizada aí como expectorante, também apresenta algumas outras ações, como anti-inflamatório, antisséptico das vias respiratórias e broncodilatador. A parte utilizada são as folhas. Como propriedades físicas, as cumarinas são sólidos, têm um odor característico, um odor adocicado, bem característico, são visíveis sobre a luz UV, comprimentos de onda 254, 366, são bem empregados aí para análises, né, cromatografia em camada delgada, enfim, e são sensíveis a ácidos e bases, né? Extração, caracterização, utilização de solventes orgânicos, extração com solventes orgânicos, o isolamento, cromatografia em coluna ou camada delgada preparativa, como caracterização, cromatografia, espectroscopia, espectrofotometria na região do ultravioleta visível e espectrometria de massas. Aqui esse artigo ele apresenta, não é, o espectro de ultravioleta, não é, característico ali de cumarina e seus derivados, né? Então a cumarina comum aqui classicamente ela apresenta ali um espectro de absorção em torno de 280, massa de absorção 200, essa banda aqui, ó, né, esse espectro nesse perfil, com massa de absorção aqui
em 280 e 320. Então, próximo 280, 278, 280, aqui 318, 320. Então, apresenta este aspecto com massa de absorção 270 e 320 nanômetros. E aí, conforme vai tendo os derivados, vai ocorrendo alteração neste perfil aqui de absorção na região do ultravioleta visível. As furano-cumarinas, conhecidas como psoraleno, presentes em grande concentração naquele látex do figo, né? Muito utilizado para tratamento de alguns problemas de saúde, porque é extremamente fotossensibilizante, né? Produtos aí com concentração conhecida de psoraleno, porque eles são extremamente, aumenta muito a fotossensibilização da pele, né, por exemplo. Então, não é recomendado, extremamente, não recomenda-se a utilização de produtos aí à base, né, de figo, enfim, contendo látex de figo para aumentar, né, fotossensibilização. É somente em uso em clínicas, produtos adequadamente elaborados, né, para o tratamento da fototerapia. Empregos e propriedades. A cumarina é um flavorizante de alimentos muito utilizado no passado. Devido observou-se a hepatotoxicidade, não, se você utilizar um chá de guaco, você não vai ter hepatotoxicidade. Hepatotoxicidade é a cumarina em grande quantidade, durante todos os dias, durante anos, aí, como um flavorizante, né? Já foi retirado ali pelo FDA há muitos anos atrás, aí, final dos anos 50, início dos 60. Né? O dicumarol tem atividade anticoagulante, utilizada aí no tratamento de trombose, embolia pulmonar. A umbeliferona é um antiespasmódico, alguns usos em filtro solar. A escoparona é imunossupressora, relaxante muscular e hipotensora. Tem outras atividades, como antioxidantes, psoraleno são fotossensibilizantes, mas lembre, fototóxicos, tratamento de enfermidades na pele através de fotoquimioterapia. Veja bem, concentrações conhecidas, exposição à luz aí adequada, extremamente controlada. Aí algumas referências aí para recomendação de leitura e que foram utilizadas aqui na elaboração deste conteúdo. Eu agradeço a atenção de todos. Tenham todos um ótimo dia.